quero conversar com os queridos irmãos dentro do direcionamento que o Espírito do Senhor colocou ao meu coração. E como é um texto muito conhecido, eu vou trazer alguns apontamentos e faço o fechamento da leitura ao final. Fica mais fácil porque é conhecido de todos, é de domínio público e prático o teor deste assunto que fala sobre o sonho de José. Mas na verdade, não vamos nos ater na questão semântica do sonho em si, mas trazer algumas reflexões e proveitos do teor deste assunto, entender um pouco melhor essa trajetória deste homem. Porque da forma que nós lemos, parece que até é uma coisa mais simples. Parece que aconteceu dele ser perseguido pelos seus irmãos, foi vendido, foi parar na casa de Potifar, foi perseguido pela mulher de Potifar, é preso, e depois de preso, tudo começa a acontecer dentro da cadeia. Mas vamos entender 3 posicionamentos. Deus, ele dá o dom para José, antes dele ser vendido pelos seus irmãos, antes de começar o seu ministério, Deus já havia achado graça nele. E olhando desta forma, na medida em que ele recebe esta dádiva de Deus, querendo ou não, ele começa a se destacar. A primeira lição que vamos tirar deste conteúdo é exatamente isso. Não tem como esconder a luz que brilha forte. E você, aonde você estiver, saiba que você é a luz de Deus. Porém, a luz às vezes incomoda alguns, em especial a escuridão. Porque aonde a luz chega, a escuridão tem que recuar. A primeira resposta que nós temos no ponto de vista bíblico é por que enfrentamos desafios. Quando mais buscamos a Deus, às vezes o vento vem mais forte, vem ou não vem? Aí fica aquela confusão. Ué, Senhor, não estou entendendo. Estou te clamando, estou buscando a tua presença, pensando eu na ânsia, na expectativa de aquela tempestade se acalmar. Aí fica mais forte. Claro, você está sendo luz em lugares onde ninguém vai. A tua oração está chegando, o teu clamor está alcançando. Então aquela nuvem negra, aquela tempestade, ela tem que se acalmar e ela tem que recuar, porque aonde a luz chega, as trevas têm que recuar. A segunda posição, já começa em Gênesis 37, por favor, que vai mostrar esse momento que faz o divisor das águas. Enquanto José estava na cobertura do seu pai, na casa dele, não houve a necessidade dele colocar o talento de Deus em prática, porque a casa de Jacó era uma casa abençoada. Enquanto ele estava debaixo da proteção do seu pai, não havia necessidade de interpretações de sonhos, não havia necessidade de colocar esta ferramenta de Deus em prática, porque aquele ambiente era um ambiente abençoado. Qual é a segunda lição que tiramos daqui?
que Deus quer te usar como remédio para os doentes. Aonde não tem enfermidade, nós apenas estamos juntos adorando e cultuando. Mas seja você amanhã, lá no seu trabalho, a diferença lá dentro. Seja você lá na sua casa, lá na sua vizinhança, a diferença lá. Porque aonde você for, você está sendo observado. E foi o que aconteceu. Aí vem um elemento crássido nesta questão aqui, que é o núcleo desta mensagem. É exatamente quando o talento de Deus começa a chegar o momento desta árvore crescer e produzir frutos, vem com ela as maiores perseguições e desafios. E esses desafios, muitas das vezes, podem vir por pessoas que nós amamos, por pessoas que estão próximo da gente, e por isso pode acontecer pelos mais próximos. Vocês já perceberam que não tem como aplicar a expressão traição de pessoas que não têm vínculo de intimidade ou confiança? Já percebeu que a expressão trair, ela é o inverso de confiança, de fidelidade. Então ela não pode ser aplicada entre pessoas que não se conhecem. Ela não pode ser aplicada em pessoas que não se gostam. Porque do meu adversário, do meu inimigo, eu espero o pior e não o melhor. Então eu não posso dizer que o meu adversário me traiu, porque eu já aguardo coisas não boas vindo dali. Para usar a terminologia traição ou trair-se-á, é de uma origem de onde há um vínculo de confiança, de convívio. E quando estreita este relacionamento, é porque há ali um vínculo que há sentimentos entregue. E quanto maior for este convívio intrínseco de amizade, de carinho, de respeito, de afeto, a traição ela causa uma facada, uma dor pontiaguda, um aperto e uma dor maior, porque não se espera daqueles que nós amamos que venha romper aquele elo. Imaginemos nós, livro de Gênesis 37 diz: e Jacó habitou na terra da peregrinação do seu pai, lá na terra de Canaã. Vamos para o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, o que aconteceu? Aborreceram. Existe uma coisa que não temos como evitar. Nós não sabemos aqueles que têm inveja de nós muitas das vezes. E querendo ou não, a inveja é uma coisa que existe. Apesar de ser um sentimento retrógrado, de pessoas que pensam pequeno. Reale escreve no século XIX uma frase muito inteligente: a vida é curta para torná-la pequena. E como eu posso apequenar algo que já é curto? Através das minhas atitudes que são menores do que eu. Atitudes de inveja, atitudes de traição, atitudes de falsidade, atitudes de ingratidão. Eu posso apequenar algo que já é curto. Quando nós vemos essa situação, os irmãos de José, ao invés de celebrarem com o seu irmão por terem um talento de Deus, pelo contrário, eles o perseguiram. Só que aí tem uma coisa interessantíssima. Vamos continuar com o texto. E sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreceram. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não pare de sonhar na sua vida. Independente das circunstâncias ou das afrontas que possamos enfrentar ou que você tenha que enfrentar.
sonhe. Uma coisa é terrível para mim. Não é ficar frustrado porque tentei e deu errado. É ficar frustrado por nunca ter tentado. Zindorf, ele escreve uma coisa inteligente, que ele fala assim: eu não conto muito com o cântico de vitória ao final da guerra por ter conquistado aquela vitória, mas eu vejo a maior vitória é todas as vezes que eu caí, eu tive forças para tornar ficar de pé e continuar. Daí vem a grande ideia da perseverança. Não pare de sonhar. Não deixe ninguém parar você e nunca deixe de lutar pela realização ou pelas realizações dos teus sonhos. O sonho não paga para sonhar. Pode sonhar grande. E aqueles que só têm pesadelos, cuidado, para que não venha te contaminar. E pegue os teus pesadelos, torne eles em sonhos. E torne os seus sonhos em metas para se tornar concreto, em fatos reais. E o Senhor estará contigo nisso. É o que está dizendo o texto, não sou eu. Então ele sonhou, provoca um ciúme nos seus irmãos, e o decorrer do texto é que ele é vendido. Vender nesse contexto bíblico, do costume de família antiga, era o mesmo que dizer que você não faz parte da minha família. Seria rasgar a aliança de família. O fato de vender José não tem aqui a grande intenção de um valor econômico. A realidade aqui é: não queremos você na nossa família. Queriam riscar ele, como se ele não tivesse o sangue de Jacó. Quantas das vezes acontece no nosso dia a dia desafios que faz com que nos sentimos até um peixe fora d'água? Quantas vezes você já perguntou para Deus: Senhor, o Senhor não vai me ouvir mais? O que está acontecendo? Quantas orações eu faço e a resposta não vem? O que devo eu fazer? Que rumo devo tomar? Tem hora que Deus não vai responder, até porque Ele não tem obrigação. Mas também não importa. É eu que não posso parar de clamar, porque quando vem a resposta, vai nos alcançando desde lá de trás. E tem resposta que nos pega desde o ventre da mãe. E promessa que foi feita dentro do ventre materno começa a se concretizar ainda hoje. O lapso temporal da nossa vida não quer dizer que é o lapso de tempo para Deus. Pense comigo, vou continuar aqui. Aqui é o ventre da minha mãe. 1 ano de vida, nasci. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8, 9 e assim vemos. Vocês estão percebendo que eu estou ficando mais distante do ventre de mamãe cada ano que passa? Esse ventre é chamado do tempo da inocência, quando eu estava sendo cuidado por ela. E na medida que eu vou crescendo, eu vou aprendendo, vou errando, mas também vou me tornando mais distante da minha inocência. E eu estou olhando, e quando eu chego lá na frente, no portal, vamos para um axioma: se um dia eu nasci, certamente um dia eu morrerei. Mas vamos falar assim: certamente eu passarei para a vida eterna. Então vai dizer, eu não vou morrer, eu só vou trocar de lado. Merece um sorriso, porque agora aliviou a tensão, né? Vamos passar de lado, não vamos? Para a vida eterna. A grande questão é:
tudo que eu conquistei, tudo que eu construí, desde o ventre de mamãe até meu último dia neste plano, vai ficar. O que eu vou levar para o outro portal? Pelos conceitos bíblicos, eu tenho conta para prestar da minha alma e do meu espírito. Porque tudo que eu conquistei aqui nesse plano, permanecerá neste plano, não atravessa comigo. Mas tem uma coisa que atravessa comigo. Quando eu olho para trás, eu deixei uma estrada. Isso aqui eu vou chamar de legado. O que eu vou apresentar diante de Deus? Ou o que eu estou fazendo para apresentar diante de Deus? Não faça nada hoje que possa lhe trazer vergonha amanhã. Assim este homem, exatamente quando ele foi vendido pelos seus irmãos, desgarrado do seu seio familiar, ele se sentiu sozinho, sem pai, sem irmãos, sem mãe, mas ele não negou aquela luz do início da minha fala que estava dentro do coração dele, porque ele permaneceu debaixo da mão do Senhor nosso Deus. Aconteça o que acontecer de altos e baixos, na sua vida ou na minha vida, eu não posso perder o foco. Vamos repetir isso? Eu não posso perder o foco. Ficou bonito? Então me provoca a pedir de novo. Eu não posso perder o foco. E nós não vamos perder o foco. O decorrer da história mostra que ele é comprado por Potifar, só para a gente encurtar aqui, os irmãos conhecem. E quando ele é tentado, uma tentação difícil, mas como ele guardava o conceito de povo de Deus, de homem de Deus, de servo de Deus, ele não aceitou a oferta que vinha do Egito. Pegue bem isso aí. O Egito é o mundo. Historicamente, o Egito é formado por 3 grupos: os Ramanitas, um filho de Noé chamado Ram, os Nubes, que eram aqueles que cultivavam o sul, a parte do rio Nilo, e na época antiga, até no hebraico acadiano, era escrito como um povo que tinha terra como ouro, porque eles produziam muito. E os semitas, que eram dos filhos de Sem, da descendência de Noé. Esses três grupos familiares é que começam a nação do Egito, que se torna o primeiro grande império, até chegar nas gerações dos Ramsés. Se você pegar este foco apenas olhando desta maneira histórica, o Egito ele era poderoso na ciência, na fala de domínio, no poder econômico, na condição, porque ele, através do seu poder de exército, de força bruta, ele tinha muitos escravos. Então ele produzia bastante. Então estar na casa de Potifar seria apenas um escravo comum. Mas Deus, ele pega coisas simples, quando ele quer exaltar alguém, ou quando ele quer fazer algo para que a tua palavra prevaleça, ele vai pegar até aquele que não tem nome, mas ele vai colocar no lugar de exaltação e honra. Porém, eu tenho um trajeto a passar. Eu tenho um percurso para ser percorrido. Eu tenho um caminho. E se Deus poderia apenas pegar José, fazer uma viagem, e José sair da casa de Jacó e conhecesse por alguma razão Potifar, e Potifar achasse graça nele, vem trabalhar comigo, José, poderia ser esse caminho mais fácil, um atalho. Mas aonde que Deus iria manifestar a glória dele na vida de José, para que José jamais esquecesse das suas origens e jamais desse as costas para aquele que nunca o abandonou. Então o caminho que Deus escolhe antes da exaltação é o caminho da preparação.
E esta preparação tem uma receita. Tem uma porção de farinha chamado angústia. E tem uma pitadinha também de abandono. Mas tem um tempero chamado desprezo. Mas para comer deste bolo, também tem uma massa chamada humilhação. Ixi. Mas Deus quer te dar algo grande. Espera aí, Ele vai te alimentar. Mas neste tempero desta comida de Deus, tem algo chamado traição daqueles que você ama. E tem uma coisa que, querendo ou não, para esta luz que está dentro de você brilhar e Deus colocar no patamar que Ele quer, muitas das vezes passamos por um sentimento chamado solidão. O grande segredo é não perder o foco. Não pare de sonhar. Você só se permita parar de sonhar quando o seu sonho tornou em realidade. Enquanto ele não tornar, continue sonhando e fazendo de tudo para que ele aconteça. Este homem, do nada, passa por esta prova e para dentro da cadeia. O nosso Deus, Ele tem um mecanismo diferente de tratar com as suas coisas. Para bênçãos pequenas, ou para propósitos pequenos, Deus age de forma simples. Quanto maior for o nosso propósito, maior tem que ser a nossa perseverança e disposição. Temos que aprender a pagar o preço adequado para conquistar algo que desejamos. Então não vou abrir mão daquilo que Deus preparou para mim. Vamos para uma frase de Skinner. Diga: eu posso e eu sou capaz. Você pode dizer isso para alguém? Você pode dizer para alguém isso? Você pode, você é capaz. Eu nem pedi para dar um sorriso, mas a frase é tão gostosa de ser falada que o sorriso vem natural, não vem? Mas ninguém falou para mim: vá lá, você pode. Você é capaz. Por que que isso tem uma função extraordinária? Jean-Jacques Rousseau, ele na sua organização social, ele tinha uma visão diferenciada do seu tempo. E Rousseau fala uma coisa espetacular, que ele fala assim: querendo ou não, o ser humano ele precisa do outro, porque nós somos um ser social. É exatamente o que a Bíblia diz: dá a mão para alguém, porque na hora que você tropeçar e cair, sempre terá uma mão estendida para você também. Sabe o que ele está dizendo? Não dê as costas, não seja presunçosos, egocêntricos. Olha que coisa extraordinária, porque nós precisamos uns dos outros. E quando nós entendemos esse sentimento, nós chamamos isso de igreja, porque estamos em prol do mesmo objetivo, examinando a mesma palavra, adorando o mesmo Cristo, debaixo da mesma proteção divina. Entendemos isso? Olha o que Deus faz. Para que José chegasse na posição em que Deus queria, Ele prepara também 2 presidiários para exaltar ele. Como que isso é possível? Não sei, mas isso é coisa de Deus. Ele faz coisa que nós humanos não vamos ter como explicar. Ele confunde. Quantas das vezes você está sendo bênção para muitos e quem te abençoa é pessoa que você nem conhece? Acontece ou não acontece? Quantas das vezes Deus usa um de fora ou até aquele que você jamais pensou? É aquele que Deus usa para ser um canal de bênção para a sua vida. É assim ou não é? Então, ele pega um copeiro e um padeiro para ser um instrumento, que seria o canal para fazer com que José pudesse ser conhecido pelo imperador, pelo grande faraó. Resumo aqui. Ele recebe a palavra, ele recebe
o momento de colocar o dom dele em prática é exatamente dentro da prisão. Eu quero que você pense nisso. De repente, no momento de angústia, muitos de nós recuamos e só pensamos em chorar. Outros reagem diferente. No momento de prova, de derrotas, procura algum culpado. Menos ele, sempre alguém. Outros começam a reclamar. Vamos tirar uma lição com esse homem? Ele dentro da cadeia, abandonado pelos seus, desprezado pelos seus irmãos que ele brincou desde criança. Ele tinha certeza que ele não pôde nem despedir do seu pai, que seu pai, ele não sabia que história seus irmãos tinham levado para o seu pai. Pelo quê? Qual é o mal que ele fez? O que ele fez de errado? Esse é um tipo da dor que dói muito. Por que eu tô, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Essa seria a nossa pergunta, com uma interrogação enorme. Por que estou atravessando esse deserto? Por que eu tenho que passar por esta situação? Quantas das vezes eu tenho que enfrentar esse... Por quê? Por quê? Ei, para de perguntar. Porque quanto mais eu pergunto e a resposta não vem, aumenta a ansiedade e a frustração. Então o desespero mora ao lado. Vou repetir isso para frisar. Quanto mais eu pergunto e questiono e a resposta não vem, aumenta a minha ansiedade e bate o desespero, porque o desespero mora ao lado da ansiedade. Esse moço aqui não tinha experiência de vida suficiente, mas tinha uma coisa, ele tinha a luz de Deus, que era o dom, o talento, dentro do seu coração. E foi exatamente no pior momento da sua vida, dentro de uma cadeia, ele foi vendido injustamente, abandonado pelos seus irmãos injustamente, foi condenado por uma situação pela qual ele não praticou, olha, só veio de escada abaixo. Às vezes, antes de subir, às vezes a gente tem que descer primeiro. Assim como antes de colocar o prédio da edificação para cima, tem que fazer a base lá embaixo, por uma razão simples, porque não é a parte de cima que segura de baixo, mas é a de baixo que sustenta a de cima. Então, para que lá na frente você esteja num patamar de segurança, Deus vai te treinando, te amassando, te preparando, vai aprovando, vai gemendo, vai chorando, ora chora, falta a lágrima, falta fôlego, mas não desespera não, segura mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, chora mais um pouquinho, adore mais um pouquinho, glorifique mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, porque qualquer hora você vai ouvir a voz sendo chamada, ei, o líder te chama. Foi o que aconteceu com ele. Estava lá dentro, pastor, abandonado, de repente sem comida direito, sem banho, lá numa situação, imagina. E de repente chega o recado, o grandão está te chamando. Que grandão? Quem? Potifar? Não, é maior do que ele. Não. Quem é? O governador do Egito? Não, é maior do que ele que está te chamando. Não. É o imperador de toda. Não. É o maior do que ele ainda. E é bom estar na posição para quando o Senhor te chamar para te exaltar, você possa ouvir a voz dele. Não precise ficar atrás de profeta nem de profetisa. Não precisa ficar atrás nem de A e nem de B. Não precisa ficar atrás de revelação. Não precisa ficar atrás de historinha. Fique na tua posição em comunhão com a palavra que Ele falará contigo. E ele foi para o desafio. Entrega tudo que Deus dá, e ele foi muito inteligente. Que no momento
que ele foi ser exaltado, ele não foi ingrato. Ele falou: o Deus do meu povo, o Deus pelo qual eu sirvo, é Ele, Faraó, que vai discernir o seu sonho, não sou eu. Cuidado. Deus vai te exaltar, te colocar no lugar, mas a glória é dele. Não mude a cabeça. Não olhe para os demais de cima para baixo, não. Olhe pelo menos do ladinho, nós somos iguais. Não mude a tua postura. Você continua vindo à igreja no culto de oração? Não para não, continua. Você continua aquele cristão de adoração, de louvor, preocupado em ver o crescimento da obra? Não para não, continua. Pelo contrário, invista mais um pouquinho. Você ajuda na obra do Senhor, na questão financeira, no movimento financeiro da obra. Investe mesmo. Porque Deus está precisando desses. E não só aqueles que querem buscar o Senhor só médico, porque Ele vai curar minhas enfermidades. Não. Empresário, para Ele prosperar algo na minha vida. Um juiz, para decidir minhas questões que estão embaraçadas. Não. A procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o bom Deus abençoe a todos. Que possamos ter tirado proveito desta lição, deste homem. E tenhamos uma semana diferenciada. Todo sucesso da parte de Deus para a vida de vocês. Só quero deixar uma fala para reflexão. Os rios não provam da sua própria água. Nem as flores utilizam da sua própria essência, do seu perfume. O sol não gera luz para si mesmo. Digo mais. Por mais profundo que sejam os pensamentos dos homens, nunca se comparar com a grandeza dos segredos de Deus. Seja a luz aonde você estiver. Nunca dê as costas para aquilo pelo qual Deus te chamou. E faça a diferença para onde Deus te colocar. Você é grande e o melhor de Deus está na sua vida. Uma semana abençoada. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.